À primeira vista, Maekar e Baelor Targaryen podem parecer apenas personagens secundários na história do Cavaleiro de Sete Reinos, dois príncipes, irmãos e parte de uma geração anterior aos eventos que a série tá nos mostrando. Mas a verdade, pessoal, é que antes da história de Duncan e Aegon começar, esses dois já haviam mudado o mundo e toda a história de Westeros para sempre, e as consequências continuam muito depois dessa temporada que a gente tá vendo agora. No vídeo de hoje, nós vamos explorar quem de fato foram Maekar e Baelor Targaryen, como as suas vidas evoluíram e o que realmente aconteceu entre eles, e por que esse momento mudou completamente o futuro da dinastia Targaryen, muito antes de Duncan e Aegon entrar em cena e mesmo depois que a série tá nos mostrando. Antes de tudo, vocês já sabem, deixem um like aí embaixo e se inscrevam aqui no Voo Dragão, porque a cada dia estamos mais perto da meta dos 100 mil inscritos, pessoal. E a sua inscrição, como vocês bem sabem, ajuda demais a gente. Combinado? Então, bora pro vídeo. Baelor e Maekar Targaryen nasceram como filhos do rei Daemon II, o Bom, e da rainha Miriam Martell, que era princesa de Dorne. Isso, por si só, já tornava os dois diferentes de todos os Targaryens que existiam até então. Eles não representavam apenas a continuidade da casa Targaryen, e sim a união definitiva entre o Trono de Ferro e Dorne, algo que havia levado gerações para acontecer. O príncipe Baelor nasceu exatamente no ano de 170 depois da conquista, como o primeiro filho de Daemon. Desde o início, a sua posição era bem clara, ele era o herdeiro do Trono de Ferro. Ele cresceu então dentro da Fortaleza Vermelha, sob o olhar constante da corte, sendo preparado desde cedo para governar. A sua aparência refletia uma herança mista, com traços mais próximos da sua mãe Dornesa do que o padrão valeriano clássico. Ou seja, diferente de todos os Targaryens clássicos que tinham os cabelos platinados e olhos violeta, o Baelor por sua vez tinha um cabelo castanho escuro e olhos pessoal com duas cores, um violeta dos Targaryens e outro que era uma espécie de um castanho escuro da sua mãe Dornesa. Mas o mais importante do que isso era a sua presença. Ainda jovem, o Baelor demonstrava uma confiança e naturalidade em posições de liderança, como se o papel de futuro rei fosse algo que ele simplesmente havia nascido para ocupar. 2 anos depois, em 172 após a conquista, nasceu Maekar, o seu irmão mais novo. Ele cresceu no mesmo castelo, recebeu o mesmo treinamento e foi ensinado pelos mesmos mestres, mas a sua posição na família era bem diferente. Maekar, diferente do seu irmão mais velho, não era herdeiro, então ele não carregava o peso da sucessão nem o mesmo nível de atenção. Enquanto Baelor crescia como futuro da dinastia Targaryen, Maekar crescia como parte da sua base, alguém que deveria se fortalecer, proteger e servir a coroa, mas nunca ocupar um papel definitivo de liderança. E essas diferenças começaram a se refletir em quem eles se tornaram. Baelor era aberto, respeitado e naturalmente admirado por todos. Ele se destacava não apenas como guerreiro, mas sim como uma figura pública. As pessoas na corte e no reino confiavam nele. Ele transmitia estabilidade. Enquanto isso, Maekar desenvolveu uma postura mais rígida e reservada. Ele levava seu treinamento extremamente a sério e se tornava cada vez mais disciplinado, moldando-se não como um símbolo da dinastia, mas como sua arma. Ainda assim, os dois irmãos cresceram lado a lado, treinaram juntos, aprenderam juntos e compartilharam a mesma formação dentro da corte do rei Daemon II. Logo, não há relatos de rivalidade entre eles durante a juventude. Pelo contrário, tudo indica que existia entre os dois um vínculo natural de irmãos que faziam parte da mesma estrutura de poder. Baelor era o príncipe que governaria, já Maekar era o príncipe que garantiria que esse governo sobrevivesse. No começo dos anos de 190 depois da conquista, o reinado do rei Daemon II parecia estável. A sucessão estava segura, mas foi justamente aí que a história começou a virar. Baelor, ainda bem jovem, se casou com uma tal de Jaina Dondarrion, unindo a família real com uma das casas mais antigas e respeitadas das Terras da Tempestade. E esse casamento, galera, não era apenas um símbolo político. Ele consolidava ainda mais a posição de Baelor como futuro incontestável da dinastia. E logo vieram os filhos. Primeiro, Valar Targaryen e depois Matares. Isso significava que a linha de sucessão não estava apenas segura, mas já avançava para a próxima geração. O futuro dos Targaryen, então, parecia absolutamente estável. Maekar também acabou se casando com uma tal de Diana Dany, e com o tempo formaria sua própria linhagem lá em Solar Estival, com seus 6 filhos. Eram eles Daeron, Aerion, Aemon, Daeya, Aegon e Rhaea Targaryen. O que acontece é que naquele momento, Maekar ainda vivia sob a sombra do irmão mais velho. Logo, ele não era herdeiro e nem o futuro da dinastia. Mas foi aí, galera, então que tudo começou a sair do controle. No exato ano de 196 depois da conquista, Westeros deixou de ser um reino estável e mergulhou em uma guerra civil que colocaria os membros da própria família Targaryen um contra os outros. E o motivo disso vinha tudo de uma decisão tomada anos antes pelo tal de rei Aegon IV, conhecido como o rei Aegon o Indígena.
digno. Pouco antes de morrer, o pai do Daeron, o Aegon, tomou uma atitude extremamente controversa. Ele legitimou todos seus filhos bastardos. Entre eles estava Daemon Waters, que a partir daquele momento começou a chamar de Daemon Blackfyre, criando assim a tão conhecida e chamada Casa Blackfyre. Isso, por si só, pessoal, já era bem perigoso. Mas havia um detalhe ainda mais simbólico, porque o próprio Aegon havia dado a Daemon a espada Blackfyre, que é a espada ancestral dos reis Targaryen, usada desde Aegon o Conquistador. Aquilo logo não era apenas um presente, eram símbolos, e muitos lords enxergaram nisso um sinal bem claro. Apesar disso, quem herdou oficialmente o trono foi o rei Daeron II, o seu filho legítimo. Daeron era um rei inteligente e bem competente, mas também era visto por muitos como diplomático demais. Enquanto isso, Daemon Blackfyre representava exatamente o oposto, forte, carismático, com a presença de um verdadeiro conquistador. Com o passar do tempo, o reino começou a se dividir, então as casas começaram a escolher lados para se preparar para um conflito que eventualmente explodiria como a primeira rebelião Blackfyre. Nesse momento, Baelor e Maekar já eram homens adultos, e os dois entraram de cabeça na guerra, defendendo o reinado do próprio pai e a continuidade da dinastia. Baelor tinha cerca de 26 anos e Maekar 24. Apesar de ocuparem posições diferentes dentro da seção, os dois estavam presentes no campo de batalha, enfrentando o mesmo conflito e correndo o mesmo risco. Toda essa primeira rebelião Blackfyre culminou então na chamada Batalha do Campo do Capim Vermelho, ou Red Grass Field, o ponto decisivo de toda a rebelião. Maekar estava na linha de frente, comandando homens diretamente no confronto e segurando o avanço rebelde, impedindo assim que as forças de Daemon quebrassem a formação lealista. Ao mesmo tempo, o príncipe Baelor liderava as tropas que se posicionavam para atacar no momento certo, coordenando movimentos que seriam fundamentais para virar o rumo da batalha. Do outro lado, o próprio Daemon Blackfyre lutava pessoalmente, enfrentando inimigos e inspirando todos os seus seguidores, o que tornava toda a situação extremamente perigosa para os lealistas. Apesar da pressão absurda, a batalha começou a mudar quando Bryden Rivers, ou o Corvo de Três Olhos, assumiu uma posição elevada e ordenou que seus arqueiros disparassem contra Daemon e seus filhos. As flechas atingiram o líder rebelde e com a sua morte, o comando rebelde deixou de existir. Sem liderança, as forças Blackfyre começaram a se desintegrar ali mesmo, no campo de batalha, e Baelor e Maekar estavam no centro de tudo isso, tendo participado diretamente do conflito que decidiu o destino da própria casa Targaryen. Aquela vitória não veio de longe. Os dois lutaram, sobreviveram e ajudaram a garantir o futuro da dinastia para que a casa Targaryen continuasse no poder. Depois desse dia, Baelor Targaryen passou a ser visto ainda com mais respeito, não apenas como um herdeiro, mas como alguém que havia provado seu valor em guerra real. E Maekar também se consolidou como um guerreiro sério e confiável, alguém que havia enfrentado o pior cenário possível e ainda assim saído vitorioso. Foi ali que os dois deixaram de ser príncipes da corte e viraram verdadeiros homens de guerra, símbolos da casa Targaryen para sempre. Após essa vitória no campo do Capim Vermelho, o reino então finalmente entrou em estabilidade, e a dinastia Targaryen voltou a se sentir segura após anos de guerra. Nesse período, Baelor atingiu o auge da sua posição. Respeitado em todo o reino, passou então a assumir grandes responsabilidades ao lado do rei Daemon II, que já era um pouco velho, tornando-se então a mão do rei e, na prática, já governando Westeros como futuro monarca. Apesar disso, a vida de Maekar também seguia seu próprio caminho. Ele não era herdeiro, mas ainda assim continuava a ser uma figura extremamente importante dentro da dinastia. Maekar já tinha provado seu valor na guerra, e agora focava em sua própria família, criando seus filhos e mantendo seu papel como príncipe guerreiro Targaryen. Dessa forma, enquanto Baelor representava um futuro claro da dinastia, Maekar representava sua força e continuidade. Os dois tinham caminhos diferentes, mas continuavam servindo ao mesmo propósito: proteger o legado da sua própria família. Foi um bom período para a casa Targaryen. Naquele momento, tudo parecia estável, a sucessão definida, o reino em paz e a dinastia Targaryen parecia dessa vez mais forte do que nunca. No ano de 209, depois da conquista, alguns anos depois, aí após o fim da primeira rebelião Blackfyre, a família Targaryen viaja inteira para o torneio de Asfor, ou Valfreixo. A ideia ali não era só participar das justas ou curtir a festa. A presença da casa Targaryen servia para mostrar força e lembrar a todos que a Casa do Dragão continuava firme e forte, mesmo depois daquelas décadas complicadas da rebelião Blackfyre. Baelor estava lá representando o topo da hierarquia, o príncipe herdeiro e mão do rei, enquanto Maekar foi mais para dar suporte aos filhos. Tudo parecia caminhar para ser uma celebração tranquila da estabilidade do reino, mas foi aí então que um pequeno incidente acabou virando uma crise enorme. O príncipe Aerion, que a gente sabe aí que não bate muito bem na cabeça, atacou uma marionetista inocente, a Tancel, assim como a gente já viu na série, e um cavaleiro andante desconhecido, um tal de Duncan, não deixou barato, interveio para defender a garota, chegando a agredir o príncipe. A situação escalou muito rápido quando Aerion, furioso, exigiu então o julgamento do
Set, contrapondo o julgamento por combate feito a pedido do Duncan. Maker, então, acreditando na versão do filho, ou apenas movido pelo dever de proteger a própria família, decidiu liderar a acusação pessoalmente. Do outro lado, Duncan precisava desesperadamente de aliados para não ser executado, e foi nesse momento, aos 47 do segundo tempo, que o príncipe Baelor tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele reconheceu que o Duncan tinha agido com honra e era inocente. Então, o príncipe herdeiro escolheu simplesmente lutar ao lado do Cavaleiro Andante. Isso criou uma situação inédita e perigosa. Pela primeira vez, Baelor e Maker, os dois irmãos que lutaram ombro a ombro na guerra para salvar a dinastia, agora estavam em campos opostos, prontos para levantar armas um contra o outro. O combate foi um caos completo, com 14 cavaleiros, 7 de cada lado, se chocando no campo ao mesmo tempo. No meio de todo aquele caos e bagunça de cavalos e aço, Maker lutou com sua ferocidade habitual, usando sua massa de guerra. Durante o confronto, os dois irmãos acabaram se cruzando e trocando golpes. Maker, focado na batalha, acabou acertando acidentalmente o golpe pesado atrás do elmo de Baelor. Na hora, com a adrenalina de combate, ninguém percebeu quão grave havia sido aquele impacto. Quando a poeira baixou e o grupo de Duncan foi declarado vencedor, Baelor ainda estava de pé. Ele parecia bem, chegou a conversar com Duncan e parabenizá-lo, comentando apenas que sentia uma dor na sua cabeça. Mas, ao pedir ajuda para retirar o elmo, a realidade apareceu. O golpe da massa de Baelor tinha amassado o aço e atingido o crânio do irmão. Baelor, quebra-lanças, a grande esperança do reino, acabou falecendo ali mesmo. Pouco tempo depois de ter garantido que a justiça por Duncan Alto havia sido feita. O impacto disso, pessoal, foi gigantesco. A linha de sucessão, que parecia tão sólida com Baelor, foi destruída no instante. Mas para Maker, o golpe foi ainda mais pessoal. Ele não era um assassino e amava profundamente seu irmão, mas teve que encarar o fato de que foi a mão dele, com a sua arma, que matou o herdeiro perfeito. Aquele acidente em Asfort transformou o Maker para sempre, endurecendo ainda mais sua personalidade e colocando ele num caminho que eventualmente levaria ao trono, mas sempre assombrado pela culpa de ter chegado lá por causa da morte de Baelor, do seu irmão que ele deveria proteger. Depois dessa tragédia, Maker então voltou para Solestival, que é o castelo de verão da família Targaryen, mas ele não voltou inteiro. A culpa pelo golpe acidental nunca o abandonou, mas o que realmente começou a pesar para Maker era o vazio que ficou. Maker e Baelor não eram apenas irmãos, eles eram uma engrenagem que se completava. Enquanto Baelor era o carisma e política, Maker era a força e execução. Eles seguravam o reino lado a lado, e quando Baelor morreu, Maker não perdeu apenas o herdeiro, ele perdeu o único parceiro que realmente entendia o peso de governar. A situação ficou ainda mais pesada quando, no mesmo ano de 209 depois da conquista, o seu pai, Rei Daeron II, falece. A coroa então passou para Aerys I, e foi aí que Maker sentiu de verdade o tamanho da sua solidão. Diferente de Baelor ou Daeron, Aerys não tinha nenhum interesse em governar. Ele era um homem de livros, pergaminhos e profecias, trancado na Fortaleza Vermelha, e o outro irmão, Rhaegon, era frágil e mentalmente estável. De repente, Maker olhou pro lado e não tinha mais ninguém. Não tinha a bigorna pro seu martelo. Enquanto Aerys deixava o reino nas mãos do Corvo de Sangue e se perdia em leituras, coube a Maker assumiu o papel de protetor prático da dinastia. Durante todo o reinado do irmão, foi Maker que teve que liderar exércitos e lidar com novas ameaças Blackfyre, manter a ordem, onde muitas vezes o peso ficava todo nas costas dele. Maker serviu com lealdade, engolindo em seco a frustração de ser um príncipe guerreiro que fazia todo o trabalho sujo sem ter com quem dividir o fardo. Com o passar dos anos, a casa Targaryen foi encolhendo. Rhaegon morreu em um banquete e Aerys continuou sem herdeiros. O destino, que parecia ter outros planos, foi eliminando todas as opções. Aquele quarto filho que foi treinado apenas para obedecer e lutar, viu o caminho até o trono se abrir, não por omissão, mas por eliminação. No ano de 233 depois da conquista, Aerys I falece. Naquele momento, Maker era o único que restava, o homem que passou a vida à sombra de Baelor e depois, assombrado pela morte dele, teve que aceitar um destino que nunca pediu, sem a parceria que ele tanto valorizava no passado. Maker Targaryen subiu os degraus do Trono de Ferro sozinho. Ele se tornou o Rei Maker I, um monarca sério, endurecido e solitário, que governava não pelo prazer do poder, mas porque simplesmente não havia mais ninguém forte o suficiente para carregar a coroa. Maker governou Westeros por 12 anos, exatamente como ele viveu, sério, direto e sem paciência para jogos políticos. Ele não tentou ser amado, ele queria de fato era ordem, e diferente de muitos reis, Maker não governava de longe, ele liderava exércitos pessoalmente, tomava decisões duras e fazia questão de deixar claro que a autoridade da coroa seria mantida
mantida pela força se fosse necessário. Apesar da força política, a vida pessoal continuava cobrando o preço para Maekar. Ele viu seus filhos mais velhos se perderem. Primeiramente Daeron, o bêbado, consumido pela própria bebida e pelos seus sonhos que ele não entendia. E depois Aerion, cuja a loucura e a crueldade apenas cresciam com o tempo, eventualmente levando a seu fim trágico ao tomar fogo vivo. O homem que segurava o reino nas costas via sua própria casa desmoronar aos poucos, acumulando perdas que teriam quebrado um rei mais fraco, mas que tornaram Maekar ainda mais rígido e determinado a manter a ordem a qualquer custo. E foi assim, coerente até o seu último segundo. Em 233, depois da conquista, durante a tal da Revolta Pique, Maekar não ficou na segurança da fortaleza, enviando generais para resolver o problema. Ele mesmo vestiu a sua armadura e liderou a vanguarda pessoalmente. E foi aí que uma tragédia aconteceu. Enquanto comandava o cerco sobre Ponta Estrelada, Maekar foi atingido fatalmente por uma pedra gigante lançada das ameias do castelo. O golpe foi brutal e letal e acabou matando o rei Maekar ali mesmo. A morte repentina de Maekar criou um vácuo de poder tão grande que foi necessário convocar novamente um grande conselho para decidir o futuro rei do reino, já que a sucessão estava mergulhada no caos. E foi nesse momento que um ciclo se fechou de forma quase que poética. A coroa, que deveria ter sido de Baelor e que pesou tanto na cabeça de Maekar, acabou indo para as mãos do improvável. O escolhido pelo conselho foi o rei Aemon II, aquele mesmo garotinho, o Egg que estava lá em Valfrecho vendo seu pai e tio lutarem, que cresceu com a rigidez e a força do pai. No fim, o legado de Maekar foi muito além de segurar o reino. Ele mudou o caráter de Egg, o futuro rei Aemon V, cuja história completa a gente já explorou aqui no canal. A jornada de Baelor e Maekar, pessoal, se encerra, mas elas formam uma base para tudo. Dois irmãos, o Martelo e a Bigorna, que garantiram com sangue e sacrifício que a Casa do Dragão sobrevivesse para um novo amanhecer. Essa foi a história completa de Baelor e Maekar Targaryen. Se você quiser saber mais sobre esse universo, outras histórias e notícias de toda a série de Game of Thrones, se inscreve aqui no canal e confere também esses dois outros vídeos bonitões que eu vou deixar aqui no final para vocês. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!